Já vai Deu entrar, entrou. 20 horas. Vai. Vai, boa noite, todo mundo. Fez um vídeo. É, Elaine, olá, boa noite a todos. Boa noite, como vai, pessoal? Daqui a pouco a gente vai começar com uma live aqui maravilhosa. Dr. Gustavo Guimarães hoje nos presenteando aí com a oportunidade de compartilhar, né, conhecimentos. Hoje com um tema muito especial, né, que é o impacto e importância da equipe multiprofissional no custo e resultados das cirurgias robóticas, né, um tema extremamente desafiador para o enfermeiro perioperatório que está engajado, né, na cirurgia robótica, que está aí tratando custos, custo-efetividade, eficiência operacional, controlando o time, né? Boa noite, pessoal. Elaine, já vi aí. Muito, nossa, que bacana, né? Todo mundo aí compartilhando. Quero ver o pessoal aí dando coraçõezinhos. Daqui a pouco o doutor Gustavo já está entrando. É bem desafiador. A gente precisa aproveitar todos os minutos para a gente aprender e compartilhar o máximo possível com ele, né? E aí, Camila, boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Cecília. Oi, doutor Gustavo. Tudo bem, meu querido? Como é que o senhor está? Agora melhor que estamos juntos aqui, todos Ai, mais nós. uma vez, né, doutor? Muito Doutor bom estar Gustavo aqui com Guimarães. vocês. É um prazer tê-lo aqui, é uma honra, né, tê-lo aqui conosco para essa live tão importante e com um tema assim tão desafiador, né, para o enfermeiro perioperatório, que é o impacto e a importância da equipe multiprofissional no custo e resultados das cirurgias robóticas, né? Eu gostaria que o senhor, por favor, se apresentasse, que nós já temos aqui algumas perguntas, né, importantes aqui para dentro do tema. E o senhor pode se apresentar, falar um pouquinho com o pessoal. O pessoal está bem animado, está entrando bastante gente. Eu fico feliz o interesse das pessoas por robótica, por conhecer um pouco dessa nossa realidade, né? Não é tão simples. Eu sou Gustavo Verdade. Cardoso Guimarães, eu sou coordenador geral dos departamentos cirúrgicos oncológicos da ABP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e do programa de cirurgia robótica. E eu sou aqui, faço parte como colaborador, consultor da atual diretoria da SOBEC, né, na parte de robótica, junto com a Cecília e outras pessoas maravilhosas naquele time. Que bacana. Então, doutor Gustavo, olha, nós já temos bastante perguntas, né? Eu acho que é importante nós aproveitarmos aí o tempo que a gente tem com o senhor para que o senhor possa nos dar aí oportunidade de compartilhar aí seus conhecimentos e sua experiência, né, na prática, unir o conhecimento e a prática em prol aí do processo cirúrgico na robótica. Então, tem uma pergunta aqui que é bastante interessante, que é como alcançar a excelência com uma equipe estratégica de robótica no cenário em que estamos. Pensando hoje nesse cenário de pandêmico, né, desde 2020, na sustentabilidade financeira, doutor. Cecília, quando a gente pensa hoje, fala em cirurgia robótica, a primeira coisa que a gente mais escuta, na maioria dos lugares, é que a cirurgia robótica não se paga, não é rentável, né, que as coisas são difíceis, que tem uma necessidade de investimento muito grande. A verdade, o sucesso da cirurgia, tanto ela, do ponto de vista de segurança e de resultado não só financeiro, como resultado clínico, depende do entrosamento de uma equipe muito bem treinada, preparada, altamente, que fica reciclando esses seus conhecimentos. Porque você falou até do custo, dessas questões. O custo é multifatorial em cirurgia robótica. O custo, quando a gente pensa, a gente tem que ver o tempo de sala, a utilização de insumos, o tempo da anestesia, como tudo isso compõe, é multifatorial, ter uma equipe que entenda o processo, que não perca tempo, que faça ele com segurança, mas otimizando os tempos, desde o preparo do robô, que a gente chama de draping, né, vestir o robô, até a retirada de sala, tudo isso é extremamente importante, porque isso vai compor o custo da sala. E aí entra a questão de custo-efetividade, né, que quando a gente está com esse time muito bem treinado, onde todo mundo sabe a sua função, as coisas funcionam muito Verdade. bem. É como uma orquestra. Tem que estar todo mundo afinado, saber a hora de fazer o seu pedaço da música, entrar, para que as coisas funcionem muito bem
durante todo o processo, né? Visando sempre, e mais importante de tudo, segurança do paciente, segurança de todos os envolvidos. Né? Verdade, doutor, verdade. Falando em custo-efetividade que o senhor falou aí, tem uma pergunta aqui, né, que é qual a análise, eu acho que acredito que o senhor já tenha até respondido, que é qual a análise do custo e efetividade nas cirurgias robóticas. Acredito que seja a questão, né, dos pacotes, enfim, né? Pode? Então, quando a Uhum. gente analisa, né, assim, quando a gente vai pensar em custo-efetividade, a gente tem que pensar de como que a gente vai analisar essa questão. Do ponto de vista de quem? Quando a gente pensa do ponto de vista do cliente, do paciente, que no termo americano chama out of pocket, né? Tirar do bolso, ele vai pagar. Hoje, a maioria das operadoras cobrem a parte laparoscópica, ele paga um adicional para usar o robô. Então, tudo isso é multifatorial, como a gente falou, e depende de muitos players dentro do time. Quando ele vai pagar totalmente particular essa cirurgia, as coisas que estão ali, que vai impactar tanto a operadora como o paciente, nos estudos internacionais, alguns deles com mais de 600 mil homens operados no período de 10 anos nos Estados Unidos, quase 500 hospitais, 449 hospitais analisando esses dados pela fonte pagadora, o que mais impacta é o tempo de sala e os insumos extras. E o que compõe o tempo de sala? É o tempo que a gente veste o robô, uma equipe de enfermagem muito bem preparada para isso. A gente posiciona o paciente na mesa. Né, Cília, nós temos um artigo publicado, inclusive, sobre posicionamento e segurança. Né? A gente fez um com isso, ou seja, é multi-especialidade, multiprofissional, fixar o paciente, saber que ele não vai ter problemas, que ele não vai ter lesão de pressão, etc. Tudo isso ocupa tempo. Até o período em que os auxiliares de campo fazem os acessos, os portais, faz o docking, e o cirurgião realmente senta para operar no console. Quando a gente avalia esses tempos, o cirurgião no console corresponde, em média, a 25% a 35% desse tempo de sala. O restante todo está na equipe de campo, está com a enfermagem, está com o anestesista, e essa composição. Então, não adianta o cirurgião ser muito rápido se não tiver um time entrosado. Não adianta o cirurgião também ser devagar demais e o time ser muito bom. Então, é uma orquestra, tudo tem que estar pronto, né? E aí, obviamente, quanto mais se treina, quanto mais se faz, mais resultados eles vão ter, menos insumos vai se usar, mais segurança do procedimento, menos complicação. E isso compõe o custo. Quem fica menos tempo em sala, geralmente tem alta mais precoce, que é um outro impacto grande. Então, a gente tem que dar essa olhada especialidade para o problema da cirurgia robótica. E o que vem mostrando hoje, os estudos de custo-efetividade, inclusive nacionais, o meu aluno, Renato Oliveira, fez um trabalho muito bonito, né, numa pós-graduação, no doutorado dele, e mostrou que, na análise Qualis, no Brasil, numa instituição como o ACECAMAR, que tinha ali tudo bem controlado, é custo-efetivo fazer robótica pelas melhoras dos resultados funcionais e oncológicos dentro do que se faz. Né? Então, são várias visões, desde anos de vida salva, de resultados funcionais e mesmo a operação em si. Então, hoje, o robô é custo-efetivo para uma próstata e para a maioria, né? Sim. Doutor Gustavo, a nossa presidente, né, a Giovana, tá mandando boa noite aí pra gente, tá? Um grande beijo, Giovana, né? Um prazer estar aqui com o doutor Gustavo, né? Obrigada mais uma vez, doutor Gustavo. Doutor Gustavo, pensando aí, a gente trabalhou muito tempo junto, né? E eu sei que o senhor preza muito o trabalho, nosso trabalho da enfermagem. E pensando nisso, é super importante o enfermeiro ele estar acompanhando o cirurgião também no desempenho, né? Porque ao longo desse processo de capacitação de toda essa equipe multiprofissional, anestesiologia, com essa tecnologia tão importante dentro do processo perioperatório, minimamente invasiva para o paciente, segurança, né, garantindo, essa visão do enfermeiro também, dele estar dentro desse contexto, né? É super importante o enfermeiro perioperatório. A gente sabe que o paciente é soberano do paciente, do cirurgião, né, do médico, desculpe. Mas ter esse olhar junto com o coordenador do programa e trazendo essas informações é super importante, né, doutor? Pensando aí em tudo que o senhor falou, já começou a passar aqui um filme na minha cabeça, sabe? Desse trabalho tão importante, tão bacana que é estar junto ali na alegria, na tristeza, né? Bem nisso, né? Um casamento, né? Estão perguntando...
É uma Estão orquestra. perguntando, doutor, só para a gente não Hã? perder o fio, qual é o nome do estudo depois, se o senhor O puder. estudo está em inglês, ele foi publicado no Jornal de Cirurgia Robótica, né? Se procurar pelo meu nome, do Renato Oliveira, na internet, PubMed, ele aparece, mas tradução para o português é curso de análise e efetividade da cirurgia robótica versus cirurgia beta, né, aqui no Brasil. Ele é bem interessante, qualquer coisa do caminho para a Cecília, ela disponibiliza aí nas redes da SOBEC, coisa desse tipo para você. Não tem problema Sim. algum, tá? A gente Mas disponibiliza, doutor. quando a gente fala, sabe, Cecília, você falou assim, o cirurgião é soberano, o médico. Na verdade, todos são responsáveis pela segurança do paciente, da entrada do hospital à saída, do funcionário que faz a internação até o que está dando alta, o que leva ele para o carro quando ele vai embora e coisas assim. O enfermeiro, dentro da cirurgia robótica, o enfermeiro como todo no centro cirúrgico, né, a gente trabalhou lá, foi coordenador do centro cirúrgico com você um tempo, o enfermeiro é aquele que sabe todos os processos lá dentro. Conhece os cirurgiões, conhece os anestesistas, conhece Verdade. todas as questões que estão acompanhando, sabe muito daquilo e ele muitas vezes vai nos chamar a atenção para coisas que passam despercebidas, porque o foco às vezes é diferente. Então É isso verdade. aumenta em toda a cadeia. O instrumentador tem a sua importância, o cirurgião tem a sua importância, o enfermeiro tem a sua importância, e é o elo de uma corrente. Tá? Assim, a É corrente verdade. sem um elo, ela não fecha. Então, não É adianta. verdade. Tudo tem que estar muito bem conectado nesse elo dessa corrente. Tá? Então, para a gente ter uma joia de serviço, a corrente tem que estar fechada. Senão ela não funciona, não fica no pescoço. Né? É Não tem verdade, jeito. doutor. É verdade, sim. Inclusive, tem até uma pergunta aqui, mas eu vou fazer uma outra antes aqui. O senhor tem bastante pergunta aqui que chegaram, né? Doutor, com as diversas tecnologias robóticas entrando aí no mercado, porque a gente sabe que tem outros robôs, né? E tem robôs também na ortopedia, enfim, tem outras tecnologias, tem o Focal One, né? Que o senhor é um precursor aí do Raifu, né? Entrando no mercado, como capacitar essa equipe tecnológica que abrange sim, diversos modelos, né? E no futuro haverá uma capacitação, assim, vamos dizer, uma capacitação híbrida para tudo isso, vamos dizer até híbrida, usar esse termo híbrido, que são várias tecnologias, né, atendendo aí as diversas especialidades, né, cirúrgicas, né, doutor? Cília, a tecnologia, talvez o centro cirúrgico, ele demorou um pouco mais a receber algumas dos grandes avanços, né? Dentro da indústria aeronáutica, automobilística e qualquer outras indústrias, a parte tecnológica cresceu muito. A gente, por muito tempo, no centro cirúrgico, continuou fazendo a mesma coisa com bisturi, com ferros cirúrgicos. Houve um avanço da laparoscopia há 30 anos atrás e durante muito tempo não se avançou muito mais. A gente continua assim, até que agora, com as tecnologias robóticas e o crescimento da capacidade computacional, o centro cirúrgico está se tornando cada vez mais moderno, cada vez mais tecnológico. Hoje, eu brinco sempre, né? O workstation do anestesista, chamar de carrinho, não dá, ficam bravos, porque tem carrinho pipoqueiro, não é isso, né? É workstation mesmo. É cada vez mais sofisticado, são tantos sensores, são tanta capacidade para fazer isso, e em qualquer processo da nossa vida, a gente se adaptou a essa mudança. A gente estuda as tecnologias. Então, a gente começou com televisão de válvula, foi para de televisão com tubo, e depois 3K, 4K e plasma, e aprendeu a fazer, aprendeu a usar celular, que cada vez é mais tecnológico. E o centro cirúrgico, com essas tecnologias, é dedicação, estudo, participar dos fóruns, ir atrás das suas sociedades que disponibilizam tantos e tantos acessos, além de conteúdo para isso, livros. Na verdade, a gente está falando de uma tecnologia, quando a gente fala de robô, ainda é rudimentar, porque ele é um robô escravo, né? Ele simplesmente reproduz o movimento da minha mão. Para tecnologias, como você citou, do Raifu, que é inteligente, que ele não faz um monte de ordens que a gente der, porque ele tem sensores, ele avalia o meio, então ele toma a decisão. Então, são coisas muito... que a gente vai cada dia estar com robôs mais autônomos no centro cirúrgico. A gente tem, chegando no mercado, uma segunda máquina agora, né? Que a gente tem o robô que está há muito tempo, há mais de 20 anos, que é o robô da Vinci. E agora tem o Versus no mercado nacional, que está aguardando a aprovação da Anvisa. Mas o conceito básico por trás de tudo isso é treinamento exaustivo, padronização, repetição e
passar esse conhecimento para frente. A gente não pode ficar com esse conhecimento guardado. Todas as salas cirúrgicas terão robôs, como tem laparoscopia, num futuro próximo. E a gente vai, cada dia, chegar um robô novo. Hoje existe robô para endovascular, já tem robôs de ortopedia para prótese de quadril, para prótese de joelhos. Né? E esse, vamos ver que nos próximos 10 anos, a quantidade de máquinas e sistemas robóticos para várias especialidades vão se multiplicar exponencialmente. Então, todos que queiram, não dizendo assim, ser pioneiro, nada disso, não. Quem quiser continuar dentro do centro cirúrgico, terá obrigatoriamente que passar por reciclagens e treinamentos para aprender as novas tecnologias. E não é para poucos, é para todos. Tá? Então, assim, vou ter um grupinho só que faz isso. Não. A gente precisa que todos entendam, que todos façam e que isso seja constantemente passado para frente. Está se proliferando vários cursos, né, de treinamento de enfermeiros, treinamento de mentadores, de médicos, no Brasil inteiro. Então, é querer ir atrás, né? Querer se informar. E como vocês aqui prestam esse serviço, entra no site da Sobec, lá vai ter os serviços, as orientações de como fazer, as pessoas estão lá para treinar e capacitar. Esse é o objetivo de uma sociedade que preza para o seu sócio, né? Exatamente isso, doutor Gustavo. O futuro é agora, né, doutor? O futuro é agora. Então, doutor, e falando no futuro é agora, né, nós temos aí um evento, né, no final do ano, né, vamos fazer um spoiler aí, doutor Gustavo, que ainda souber que, né, outubro, nós temos aí um evento muito importante, né, o futuro é agora, né, doutor? Tudo isso que o senhor falou aí, a gente só é o nosso slogan, o futuro é agora. Então, toda essa tecnologia que estava lá, que a gente imaginava um futuro distante, já está acontecendo, está realizando. As operadoras, como o senhor falou aí, já estão trabalhando fortemente para estar pagando, vamos dizer assim, né, doutor, né? E o nosso curso que vai ser 8 e 9 do 10, né, de outubro, né? Vai ser aqui na Sobec, vai ser híbrido, né, doutor? Nós estamos aí bolando, o doutor Gustavo está trazendo grandes ideias aí para a gente fazer um evento assim extraordinário, né, doutor? Então, eu tenho certeza que vai ser... O senhor já está reservado a agenda do doutor Gustavo, de todo o pessoal aí do comitê, e a gente vai fazer um curso espetacular de simulação realística, vamos ter aqui console, né, doutor? Fala um pouquinho aí para a gente, doutor Gustavo. Cecília, o pessoal, eu acho que o pessoal tem que se preparar mesmo, vai ser algo bastante interativo, próximo, com vídeos 3D, com realidade virtual, com simulação, né, onde a gente vai expor e abrir para vocês muito disso, daqueles interessados, e aqueles que já atuam vão se capacitar ainda mais, vão trocar informações com experts, e aqueles que têm interesse e querem começar terão a oportunidade de contactar com essas pessoas hoje, que são pessoas referências nas suas áreas, nos seus hospitais, e começar a abrir, trazer esse mundo, né, da tecnologia, da cirurgia robótica e dessa desejo de fazer algo diferente, cada vez mais moderno, mais seguro, mais adequado para os nossos pacientes. E no final, o final de tudo isso é dar uma melhor assistência com mais segurança, né? O paciente. Doutor, chegou uma pergunta aqui, dentre essa pergunta que eu vou fazer, assim, tem milhares de abraços, o doutor Gustavo, ele é a favor, ele ovaciona a enfermagem. Ó, o pessoal aqui, tá todo mundo aqui já, né, falando. Eu falei que, eu costumo dizer que o doutor Gustavo, ele vai receber um Corém ainda, né, doutor? E assim, o doutor Gustavo Guimarães, ele é um médico que ele não é de centro cirúrgico, ele entra dentro da CME, ele vai ver como tá lavando a pinça, ele abre a pinça, ele vai consertar, né, doutor? Então, só falando um pouquinho aí pro pessoal, que não é só centro cirúrgico, mas o doutor Gustavo é CME, e aí vamos para a pergunta, doutor. Qual o impacto de uma equipe de enfermagem bem treinada no custo final de uma cirurgia robótica, doutor? Ó, a gente tem alguns estudos, inclusive, tem mais de quase 5.000 cirurgias robóticas tabuladas no banco, né, Cília? A gente sempre botou todos os tempos. E é muito interessante você ver que no início da curva de aprendizado se levava 15, 20 minutos para se fazer uma preparação do robô, né, o draping. Levava mais de 15, 20 minutos para fazer um procedimento, e esse tempo cai com a equipe bem treinada. Então, uma cirurgia, mais ou menos hoje, de próstata ou esterectomia, o anestesista e a enfermagem junto corresponde a 49% a 50% do tempo de sala. A outra metade é da equipe cirúrgica em si no procedimento.
Quando a gente age sobre o período ali, o grupo de enfermagem é extremamente treinado, capacitado, está trabalhando como uma engrenagem, a gente consegue diminuir isso para um terço desse tempo. Então, você imaginar que do tempo que nós estamos na sala, né, ou seja, de sala, não de procedimento, de 25% a 30% quase está ainda na mão, né, que é a enfermagem. Se a enfermagem se atrapalha, o material não está ali, vai buscar, não começa, a pinça está usada, não tem vida, porque foi lá para a CME, alguém não marcou a vida, voltou e não toma todos esses cuidados, a cirurgia pode se transformar, né, numa perda brutal de dinheiro, tempo e até risco, né? Porque mais tempo anestesiado, mais tempo preparar na mesa, tudo isso, né? Desde hipotermia, tudo mais. Então, é extremamente importante, né? Não, eu me preocupo muito mais hoje se a enfermagem está bem preparada e o anestesista, porque o cirurgião em curva de aprendizado ele não tem tanto interferência no tempo por conta dos prótons e tudo isso, como tem uma equipe não treinada. Então, se a gente está a equipe muito boa, a gente consegue fazer a cirurgia 20% a 30% mais barata, simplesmente porque interfere nessa montagem toda e cai o tempo. Uma hora, mais ou menos, de uma sala cirúrgica roda em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por hora, só para estar lá dentro. Então, se eu tiro 40 minutos a menos de uma equipe bem treinada, uma equipe mal treinada, você vê o custo que isso está. A gente está economizando muito. Né? E vai para tudo, para o tempo que tira, que troca a sala, que prepara para outro, né? Eficiência operacional, e tudo isso tem lá. Então, parece as pessoas não se ligam para isso, mas uma cirurgia que hoje uma equipe mal treinada, não está bem, o médico está lá treinando, faz em 4 horas, uma equipe bem organizadinha faz a metade do tempo. Então, você economiza, melhora o resultado operacional para a própria instituição, dá mais segurança ao paciente, né? E você consegue praticar no futuro preços menores e mais competitivos. Então, toda vez que eu implanto um serviço de robótica em vários hospitais, né, aqui eu já vi passar vários nomes de pessoas que trabalharam comigo em mais de uma implantação, eu pego muito no pé. Temos que ter uma equipe de enfermagem altamente treinada. Esse é o impacto muito maior e uma equipe Sim. de anestesia dedicada do que a gente ficar concentrando em apressar alguém para fazer uma cirurgia mais rápida ou menor. Né? Então, não é isso. A gente economiza naquilo em tempo, né? Não é economia de bobagem de recursos, mas economia em tempo, ganha performance, tratando e treinando exaustivamente esse time. Sim. A gente tinha até uma brincadeira, né, Cília? Às vezes a gente ficava competindo com o Hernani lá, o time que fez o setup mais rápido, né? Eu não vou esquecer, não. É verdade. Conseguia fazer um pouco menor, fazer, Hernani, ganhamos aqui, aí ele voltava lá e dizia que fez outro. Virava era até uma competição. Gostoso. É gostoso. Sou saudável, né? Muito mais saudável. Ali, entre amigos e tudo, mas é para isso, né? A gente entender que a gente pode ser cada vez mais eficiente, melhor, e com isso quem ganha é o paciente, é o hospital, é o sistema como um todo. Sim, é verdade, doutor. Nossa, o senhor falou aí, assim, o pessoal está comentando aí, né, que é super importante ter esse elo. O senhor falou uma frase que eu sempre falo, que é um elo mesmo. A robótica, ela trouxe, ela fortaleceu esses elos, né? Ela unificou instituições, ela trouxe o cirurgião para perto, a equipe multiprofissional, ela se engajou. A gente sabe que tem a cirurgia segura, o checklist, são as ferramentas de segurança, né, que tem dentro da sala operatória, que é soberano, mas a gente sabe que o cirurgião, ele se aproximou da CME, ele se aproximou, e assim, eu acho que um grande desafio para a enfermagem, doutor, é fazer com que a enfermagem ela seja vista, né? Então, eu estou vendo aqui muitos depoimentos falando que, nossa, que essa valorização é super importante, que entender o trabalho da enfermagem é importante. E, assim, para o enfermeiro, muitas vezes, é uma quebra de paradigma, né? Você chegar e você opinar, doutor, olha, vamos, quem sabe... A gente sabe que o posicionamento é soberano do médico, mas é um trabalho multidisciplinar, né? O cirurgião, o anestesiologista, o senhor sabe disso, que nada é feito, simulações realísticas, tudo é feito em conjunto. E essa valorização é super importante, doutor Gustavo. E aí, esse depoimento aqui, eu estou vendo aqui chegando bastante para a gente, parabenizando o senhor por esse reconhecimento, tá? Então, eu acho que esse momento, o senhor puder até fortalecer isso. Nós, cirurgiões, meus colegas têm que ter a humildade de entender algumas coisas na vida, né? A gente não é onipresente, onipotente e não sabe tudo. As pessoas que estão lá naquela sala cirúrgica, elas se dedicam a cuidado, se dedicam a novos produtos.
Eu não conhecia o Mepilex até você me apresentar e etc. E a gente foi fazer um monte de posicionamento e outras coisas mais. Sim, Né? Então, verdade. aquele que tem arrogância de achar que sabe tudo vai fazer mal para o seu paciente. Então, a gente precisa ali somar esforços. Sim, Nada mais certo do que escutar as pessoas que trabalham com você. Né? Então, o enfermeiro está em sala ali, preocupado muito mais até no posicionamento correto de tirar a lesão de impacto, de pressão. O anestesista está preocupado com isso, para revisar a extensão de braço muito mais do que o cirurgião. O cirurgião quer fazer, ele deve se dedicar àquilo que ele é bom. Né? Se preocupe com o tempo cirúrgico, se preocupe com o tempo da barriga, faça uma cicatriz legal. Utilize as pessoas ao seu lado que tenham a capacidade, estão treinados para isso, para dar ainda mais segurança. Né? Então, quem sou eu para chegar lá e dizer que aquela posição, vocês fazem isso, eu posso ir lá dar algum ajuste, achei que não ficou, ou melhor, uma posição de perneira, alguma coisa assim. Vocês são capacitados e muito mais do que a maioria de nós para fazer isso, então sejam humildes. Né? A gente precisa ouvir as pessoas que trabalham com a gente. O enfermeiro de robótica criou uma característica interessante, porque a enfermagem, pela característica até do treinamento, rapidamente pega aquilo que está fazendo com muita segurança. O cirurgião leva mais tempo para aprender a curva de aprendizado. Então, o enfermeiro está ali todo dia vendo. Ele se antecipa e muitas vezes avisa para o médico. Né? Eu vejo vocês que são pioneiras disso. Muitas vezes assim, doutor, ó, não vai esquecer disso, doutor. Ó. Então, é comum ver cirurgiões hoje que às vezes perguntam para a enfermeira como é que fazem aquilo, como é que o outro, porque ela vê todos, né? Então, eles querem fazer ali, não é infrequente isso. Mas esses que têm humildade de conversar, eles evoluem mais rápido.